Saiu hoje, né? Hoje, nesta data de hoje, o trailer tão aguardado de Supergirl, A Mulher do Amanhã. Claro, vamos fazer o comentário sim do que é que nós achamos desse trailer, mas não nesse vídeo, tá? Eu pensei em fazer o seguinte: como este filme do James Gunn é baseado na história em quadrinhos Supergirl, A Mulher do Amanhã, nada melhor do que a gente mergulhar um pouco nessa HQ, conhecer um pouco dessa história e tirar as conclusões no que se refere a essa adaptação que o James Gunn está trazendo. Tomara que ele siga a risca, como, entre aspas, que ele tentou fazer com o Superman, que para mim foi uma decepção, tá? De uma certa forma, se ele acertar 80%, 70% do que a HQ tem de conteúdo, de validade, eu já vou me dar por satisfeito. Mas é importante, principalmente para quem não conhece essa HQ e talvez torça o nariz para ela, ter uma noção do que essa HQ representa, principalmente para a Supergirl. Mas isso a gente vai comentar depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita no nosso quadro A Hora HQ. A HQ em questão é Supergirl, A Mulher do Amanhã. Bom, o trailer já tá aí, né? Um trailer bem interessante, mas não vou falar sobre ele agora, amanhã ou... Esse vídeo você está vendo hoje, então amanhã o vídeo sobre o trailer estará disponível, certo? Mas a nossa intenção é justamente trazer para vocês um pouco do que refere-se a HQ Supergirl, A Mulher do Amanhã. Nós dividimos em alguns tópicos, queria que vocês acompanhassem e depois deixassem o seu comentário, se você já leu, se você gostou da HQ, o que é que você acha dessa nova pegada, porque a gente tem uma familiaridade com a Supergirl nesta HQ muito diferente do que nos foi apresentado ao longo de um certo tempo, né? A gente conhece a Supergirl daquele filme dos anos 80, que não foi lá essas coisas, seria uma coisa, né, uma adaptação mais focada na persona do próprio Superman. A gente teve também a série, que eu acho a série extraordinária. A Melissa Benoist faz uma Supergirl para mim imbatível, mas isso a gente vai comentar também quando formos falar sobre o trailer desse novo filme. Mas enfim, e nessa HQ a gente começa a entender um pouco da grande personagem que é a Supergirl. Então vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é justamente sobre o autor e a equipe criativa. Só para que a gente possa entender, essa série foi publicada originalmente pela DC Comics, entre 2021 e 2022 em 8 edições, então está bem recente essa história. Aqui no Brasil, ela chegou pela Panini em volume único, capa dura, lançado em 2023, então é um volume bem extenso e bem interessante para você que quer mergulhar no contexto total de uma única vez dessa história. É uma edição lindíssima, inclusive muito elogiada pela qualidade da impressão. Mas vamos começar pelo cérebro desta fantástica obra, Tom King. King já é conhecido por pegar personagens clássicos e dar aquela virada emocional inesperada. Ele fez isso muito bem no Mr. Miracle, no Visão e também em Stranger Adventures, sempre mergulhando fundo em temas como traumas, guerra, esperança e humanidade. E com a Supergirl não foi diferente. A arte fica por conta da brasileira, olha aí, temos aqui uma assinatura de uma brasileira, a Bilquis Evely, que simplesmente destrói no bom sentido, no melhor sentido, o que essa personagem representa. O traço dela mistura elegância com brutalidade quando é necessário. É bonito, é um traço grandioso, é um traço épico. Ela transforma cada página numa pintura. E claro, né, as cores do Matheus Lopes deixam tudo ainda mais fora da curva, com tons super, hiper, mega vibrantes, muito emocionais, quase etéreas. É uma HQ, olha, que quando você abre e pensa, cara, isso aqui é arte, sem sombra de dúvidas. Temos aqui 3 grandes gênios produzindo essa história. O Tom King trouxe para si esses outros 2 grandes monstros que trabalham justamente pintura e também desenho,
E a HQ salta aos nossos olhos. Quando você folheia a HQ, as cores são vibrantes, a temática, o traço é tão real que ele literalmente é como se estivesse jorrando suor, porque tem muita pancadaria, jorrando sangue também, porque tem muito disso. Mas enfim, é uma HQ linda em todos os sentidos, uma excelente história. E você puder, a Panini ainda está disponibilizando, e agora com toda certeza, com a chegada do trailer, as vendas vão aumentar. E com o lançamento do filme, as vendas dessa HQ vão explodir, sem sombra de dúvidas. E está com preço mais ou menos acessível por enquanto. Mas eu acredito que deverá aumentar à medida que o trailer já está sendo divulgado. Esse preço pode ficar um tanto quanto meio salgado. Mas quem tiver a oportunidade de adquira porque vale muito a pena. Vamos para o nosso tópico 2. A proposta da história. Mas o que exatamente é a Mulher do Amanhã? Essa HQ bebe direto da fonte de clássicos como Bravura Indômita, aquele grande faroeste vivido pelo nosso querido John Wayne. A estrutura é basicamente um western espacial. A estrutura acompanha Kara Zor-El, a Supergirl, numa jornada de vingança, mas não por algo que aconteceu com ela, e sim por um pedido de ajuda de uma garota alienígena chamada Ruthie. A família da menina foi assassinada e ela quer encontrar o responsável. Kara aceita ajudar, e daqui para frente a HQ vira uma viagem por diversos mundos, culturas, moralidades e dilemas éticos. Mas principalmente vira uma reflexão profunda sobre quem é a Supergirl e no que ela acredita. É uma história forte, impactante. Eu considero uma HQ que não é para criança, não é para adolescente, é uma HQ com uma história literalmente adulta. Já vista, como eu falei anteriormente, o traço, a questão do próprio sangue, o sofrimento que a própria Supergirl tem, né? Porque ela sofre bastante, ela leva algumas pancadas, leva algumas surras, ela perde algumas batalhas, principalmente porque em alguns planetas que ela vai passando, né, no espaço, tem alguns planetas que tem um sol vermelho, isso enfraquece ela, mesmo assim ela não desiste, ela persiste, ela vai para cima, vai buscar vingança. É uma HQ luxuosa nesse aspecto, e a história ela é cativante, ela é penetrante, ela é muito ousada, porque muda o tom do que a gente está acostumado a ver em outras HQs de outros super-heróis. Bora então para o nosso terceiro tópico, vamos lá então, a construção da Supergirl. E isso é o que é mais fascinante nessa HQ. Kara não é retratada como a versão feminina do Superman, coisa que infelizmente algumas histórias já fizeram e foram decepcionantes essas histórias. Tom King dá para ela identidade própria, personalidade própria e dor própria. Superman perdeu Krypton quando era bebê. Ele nunca viveu aquela cultura, mas a Kara viveu tudo. Ela era adolescente quando viu seu mundo morrer, ela conheceu Krypton, tinha amigos, uma vida, uma história, e perdeu tudo consciente. Isso dá a ela um peso emocional completamente diferente, e nessa HQ Mulher do Amanhã explora isso de forma brilhante. Ela não é só esperança, ela é esperança apesar da dor, e está aqui um ponto significativo, a gente começa a entender essa diferença de comportamento da própria Supergirl em relação ao Superman. O Superman foi criado no Kansas, uma educação mais refinada, mais humilde, mais simples. Ele não conhece a dor da perda, só vai conhecer essa dor lá na frente, quando ele descobre que é um alienígena, mas mesmo assim já está incutido nele o sentimento humano do lado bom do ser humano. Já a Kara não, né, a nossa Supergirl, não, ela viu o sacrifício que ela teve que sair do seu planeta, dos amigos que ela perdeu, da família. Então ela está com isso muito vivo, porque ela era uma adolescente quando deixou o seu planeta Krypton. Então ela tem tudo isso guardado na sua memória, e esses reflexos vêm à tona quando ela é convidada, né? Assim, ela é solicitada para em busca de vingança através dessa personagem que está guiando ela, que pede a ajuda dele. Então é por isso que a HQ é tão forte. Vamos então para o nosso quarto tópico, bora lá, o dinamismo da narrativa. Outro ponto genial, a história é narrada pela própria Ruthie, anos depois dos eventos. Então a Supergirl acaba sendo vista pelos olhos de alguém que a admira, mas que também mostra seus defeitos, seus momentos sombrios, suas fraquezas humanas. É uma narrativa quase mítica, como se estivéssemos lendo a jornada de uma heroína lendária, contada por quem a testemunhou. Isso dá um charme especial para o texto. Exatamente. Tomara que o James Gunn possa manter essa essência da história no filme, porque tudo isso é um reflexo de alguém
que solicitou ajuda, que conviveu com a Supergirl. Então, um ponto de vista mais subjetivo, é alguém narrando o que aconteceu. É uma primeira pessoa, a narrativa acontece na história em primeira pessoa, essa pessoa está falando tudo o que aconteceu, o porquê de convidar a Supergirl, de pedir ajuda à Supergirl, e aí a gente começa a entender um pouco mais porque essa pessoa está vendo as atitudes da Supergirl, e aí a gente começa a entender mais ainda com mais profundidade o que leva a Kara a ser como ela é. E aí isso nos leva justamente ao nosso quinto tópico, as capas e o visual geral. As capas da série também merecem destaque, a maioria é da Bilquis Evely e cada uma é um quadro digno de exposição. Cores pintadas à mão, isso dignifica mais ainda essa arte. Composição cinematográfica, uma Supergirl que mistura força e vulnerabilidade. É aquele tipo de HQ que você compra e já pensa, queria um pôster disso na parede, sem dúvida nenhuma, que não gostaria. Você está vendo aí, nós colocamos algumas fotos para você verificar. E a qualidade, o luxo que é cada versão, né? Como nós falamos, nos Estados Unidos foi editado em cerca de um ano, né? As edições eram mensais, se não falha a memória, e isso abrilhantava mais ainda a produção, porque você tinha sempre capas diferenciadas, e essas capas, pela beleza, pelo traço, pelas cores vibrantes, marcam muito o trabalho feito por esses grandes artistas. Vamos então para o nosso próximo tópico, sexto tópico, relação com o Superman. A HQ não apaga o Superman, mas também não deixa ela sombrear, não deixa ele sombrear a Kara. O que King faz é mostrar que sim, eles são parentes, compartilham traumas, que são parecidos e têm valores semelhantes, mas Kara não é definida pelo Superman. Ela é uma sobrevivente de Krypton, uma guerreira, alguém que encontra força mesmo quando não quer continuar. E isso torna a relação deles mais bonita. Não é mestre e aprendiz, é igual para igual. A gente pode observar, justamente através da HQ, que a Supergirl está assim em relação ao Superman. Então os dois estão bem equiparados. E eu acredito até que a Supergirl tem mais amadurecimento em consequência do que ela sofreu, né, do que ela viu. Ela partiu vendo a destruição, consciente do seu planeta. Já o Superman não, ele era bebê, não tinha nem noção do que estava acontecendo. Então eu acho que isso faz com que a personagem seja mais madura, seja mais frustrante para ela, seja mais forte, ela traga mais um trauma do que o próprio Superman. O Superman não tem um trauma propriamente dito, né? Porque ele é criado aqui na Terra como ser humano. Depois que ele reconhece isso, ele, de um certo ponto, fica até mais maleável com a sua família terrestre. E a Kara, infelizmente, não tem uma família terrestre que tenha acolhido. Isso é bem interessante e é colocado com todas as letras nesta HQ. Vamos então para o nosso próximo tópico. Sétimo, tem as fortes e inesquecíveis temáticas para serem abordadas. Que são essas? A Mulher do Amanhã trabalha temas bem adultos como violência e vingança, justiça versus punição, perda e luto, trauma e resiliência, esperança quando tudo já foi destruído. É uma HQ que te abraça, te envolve e depois te dá um bruta soco no estômago. Não é sombrinha, mas é emocionalmente madura. Só quem lê essa HQ vai entender a profundidade do que nós dissemos agora há pouco. Aproveite a oportunidade do hype do próprio trailer, busque essa HQ, folheia, leia e depois você volta aqui para me dizer o que é que você achou, porque é fantástica. Todo esse contexto, toda essa narrativa nos faz ver a Supergirl com outros olhares. A gente sai de uma Supergirl mais afeminada, porque ela é feminina, claro, perdão, é a expressão, mas uma Supergirl não tanto, uma Supergirl insegura, frágil, apesar da super força, indecisa em alguns momentos. Aqui não, aqui você vê uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, que quer, acima de tudo, mostrar o seu valor e para que veio, né? E aí a gente vai para a nossa conclusão no tópico 8. Se você nunca leu Supergirl, ou sempre achou que ela vivia na sombra do Superman, sem dúvida nenhuma, essa HQ é praticamente obrigatória. Ela redefine a personagem, entrega um épico sci-fi com alma de faroeste e ainda traz uma das artes mais bonitas já publicadas pela DC. Supergirl, a Mulher do Amanhã, é daquelas histórias que você lê e pensa: ok, agora eu entendi quem é a Kara. E você?
Se já leu, deixa aqui embaixo nos comentários, quero muito saber de você, sua opinião sobre essa HQ, tá? Se não leu, procura ler, como nós falamos, tem algumas edições que estão publicadas para você ler na própria internet, né? Em PDF, aproveita, tem alguns sites que lançaram gratuitamente, você pode baixar e ler também no celular, no seu computador, de graça, vale a pena você dar uma conferida antes de assistir ao filme, porque é importante fazer essa comparação e tomara que o James Gunn mantenha o punho firme numa adaptação que vale a pena, porque a Supergirl está merecendo sim um filme que diga realmente para que essa super-heroína está no planeta Terra, mesmo sendo parente do Superman. Beleza? Tô soltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, sou Nogueal, filhas pra você. Muito obrigado, gente.